A vida humana preciosa é difícil. Ou seja, as situações todas se arranjarem para a gente ter as condições de corpo, as condições sociais, as condições do Dharma, todas elas reunidas, né, para a gente poder parar, dedicar, estudar, aprofundar. É tipo a tartaruga, assim, né? Botar a cabeça para fora da água e encontrar o ar estimador, né? Mas o Lama Santen ele vai além, eu prefiro a abordagem dele, porque ele vai dizer que a vida humana só se torna preciosa quando a pessoa de fato encontra os ensinamentos e decide botar eles em prática, como sentido da vida dela. Aí a vida humana se torna preciosa, né? Porque o sentido da vida dela é tornar aquela existência preciosa, né? Através do cultivo da sabedoria, né? É isso que vai tornar a vida humana preciosa. Então isso é maravilhoso, a gente poder encontrar essa vida humana preciosa, poder encontrar essa linhagem, né? Isso é ótimo. Só que o que vem na sequência, né? Aí a coisa começa a engrossar, aí vem a impermanência. Por quê? Porque isso passa, né? Ou seja, a vida humana preciosa esteve disponível na Índia por muito tempo, aí já acabou. Mesmo no Tibete, hoje é proibido para os tibetanos terem imagens do Dalai Lama dentro do Tibete. Vocês imaginem que absurdo, né? Ele era o líder religioso, político do Tibete, e hoje é proibido ter imagem do Dalai Lama dentro do Tibete. Então as condições passam. Por mais que elas sejam favoráveis, elas são impermanentes. A gente nunca sabe quando é que um tsunami vai acontecer. Não necessariamente que venha do mar, né? Os outros tipos de tsunami que possam aparecer, né? Que possam simplesmente chacoalhar tudo. Então a gente está nessa encruzilhada. A gente tem essas condições que são extremamente favoráveis, mas a impermanência está aí. Pode a qualquer momento mostrar a cara, né? Então a contemplação da impermanência ela é super importante porque ela vai nos fazer não perder tempo. A gente olhar então, né, para as condições todas e ver o que realmente importa, né? Então a impermanência nos faz não perder tempo. A gente sabe que aquilo que a gente está vivendo é alguma coisa que vai acabar um momento, né? Isso não é uma praga, isso é a natureza das coisas, né? Se transformarem. Junto da impermanência vai surgir o karma, a contemplação das estruturas kármicas. Aí isso é bem interessante, porque tem não só, dentro da contemplação dos karmas vai ter o quê? Vai ter aquilo que a gente chama de karma primário e as condições secundárias. Então os karmas primários, eles são todas as estruturas kármicas que não são nem nossas, que são estruturas kármicas impessoais. E isso é importante, né? Porque a gente, quando brota um karma, uma estrutura kármica, brota um impulso em nós, a gente acha que aquilo é nosso. Mas não é nosso, porque antes de nascer já tinham pessoas que manifestavam aquilo. Um dia a gente vai morrer, isso vai seguir, isso é uma coisa pessoal. Isso não é mérito de ninguém, né? Nenhuma condenação de ninguém. Só que esses karmas estão lá, estão escondidos, né? Aí, volta e meia, aparecem as condições secundárias. Então a pessoa está meditando, está calma, está tranquila, assim, faz tempo que não acontece nada. Eu estava conversando com um praticante do Rio, ele estava me contando. Desde que tinha virado budista, ele estava meditando todo dia, a vida dele estava calma, estava tranquila, estava indo tudo bem, né? Aí, de repente, teve um dia, a ex-mulher bateu na casa dele, pedindo uma coisa que era do casamento deles e que, por alguma razão, eu tinha ficado com ele e tinha que ter ficado com ela. Aí, de repente, ele se viu batendo boca com ela, um escândalo, de repente os vizinhos saíram para fora e viram aquilo tudo. Ele nem sabe como é que aconteceu aquilo. Quando viu, já tinha feito. Aí, de repente, ele entrou, bateu a porta, passou um tempo, ele... O que aconteceu? Ele nem sabe, mas ele fez. Foi feito. Então isso é condição secundária. A gente tem esses caras, eles estão lá em algum lugar. Basta aparecer a ex. Basta aparecer alguém com uma capacidade muito forte de fazer aquilo acontecer. Né? Então assim, a gente não subestimar, né? A gente não se subestimar, a gente achar que está iluminado qualquer coisa, né? De repente aparece alguém desse naipe assim, né? Desse nível, aí dá a real pra gente. Então essas são as condições secundárias. E quando as situações da vida, né, elas se apresentam de novo pra gente e aquilo que a gente achou que estava pacificado, que estava tudo resolvido, aquilo explode, tipo um vulcão, assim, né? Essa é a condição secundária.
Então isso é bem interessante, porque se a gente parar e olhar para dentro assim, a gente diz, eu não tenho muitos karmas, eu estou tranquilo, assim, eu não tenho muita raiva, eu também não tenho muita inveja. Até vir alguém e começar a cutucar, né? Aí aquilo tudo aparece. Então é só uma questão de tempo. Então é interessante, num certo sentido, o samsara ele é muito importante. Porque o samsara que vai fazer esses karmas aflorarem a ponto de a gente conseguir parar e ultrapassar eles. Se essas condições secundárias não aparecerem, aquilo vai seguir guardado e a gente vai achar que está tudo bem, está resolvido, né? Então, a prática no cotidiano ela é maravilhosa, porque ela oferece todas as condições secundárias, não falta nenhuma. Não falta nenhuma. E se a pessoa está munida dos ensinamentos, ela está munida de uma prática, ela consegue ir destrancando aquilo. Isso é muito importante, porque a gente fica com a sensação que a gente não devia ter problemas, né? Que a gente não devia ter sofrimentos, que a gente não devia ter raivas, que a gente não devia... Porque a raiva é alguma coisa que minha prática não está bem certa se eu tive raiva, né? Eu tive um apego, assim, acho que tem uma falha na minha prática eu ter tanto apego. Mas na verdade a gente tem um processo longo, que é um processo de purificação dessas estruturas kármicas, em meio a elas mesmas. Não tem nada de errado nisso. A gente não vai sair cultivando isso, mas também não vai gerar culpa se isso aparecer. Porque o processo é isso, né? A gente precisa que isso aflore para poder ultrapassar. Se aquilo não aparecer, a gente não ultrapassa. Impressionante. Então a gente também não vai sair buscando tudo, né? A gente vai simplesmente seguir a vida, mas não rejeitando. Não rejeitando. Nem se entregando por outro lado. Se a gente se entrega simplesmente de maneira cega, a pessoa também não faz nada, né? Simplesmente mergulha lá e afunda. Então tem isso, né? A pessoa está além de aceitação e rejeição. A gente vai olhar para aquilo com lucidez, né? Esse é o desafio. Só que o que acontece? Quando essas estruturas kármicas elas afloram, vem o sofrimento. Que é o quarto pensamento que transforma a mente, né? Aí vem o sofrimento. Mas vem o sofrimento como? Vem o sofrimento para a própria pessoa, em primeiro lugar, né? Porque ela se vê refém daquilo. Ela se vê refém daquilo. Em segundo lugar, vem o sofrimento para os outros que estão ao redor. Porque quando aquilo acontece, aquilo explode, aquilo é tipo um vírus, né? Aquilo dissemina, assim, coletivamente. Então é interessante a gente observar que isso é como se fosse um vírus. É mais ou menos assim, você chega no trabalho de manhã, então bem. Mas de repente chega alguém de mau humor. Cara fechado, né? Aí se não cuidar, daqui a pouco ela começa a trombar com todo mundo. E se não cuidar, fica todo mundo depois contaminado, né, por aquele vírus. Então a gente olha para aquilo e pensa, bom, que eu não pegue. Né? Que ela não consiga passar adiante, que ela supere isso, que eu também não pegue esse vírus. Né? Então isso é o sofrimento. Aquilo acaba contaminando, né? Aquilo acaba contaminando. Então isso é o sofrimento. Então a gente contempla isso. O que isso vai levar? Isso vai levar a gente contemplar o refúgio. Refúgio. Então, o refúgio são 4 pensamentos que transformam a mente, né? Vida humana preciosa, impermanência, karma e sofrimento. Aí tem um antes, que é a linhagem, e tem um depois, que é refúgio. O que é o refúgio? Na nossa cultura, refúgio parece algum lugar que eu me escondo, né? Onde é que tu te refugia? Onde é que tu te esconde? Tipo assim, aí as coisas vão ficando difíceis, para onde é que eu me toco? Eu me toco em tal lugar, eu vou para tal lugar. Para nós, refúgio é isso, né? Agora, na visão budista, o refúgio ele é como se fosse uma bengala. Onde é que eu me apoio? Então, assim, quando as coisas apertam, quando as coisas acontecem, o que eu me apoio para poder lidar com aquilo? Eu ligo para minha mãe, né? Vou para casa dela, ou eu vou dar uma volta, tomar uma cerveja? O que eu faço? Né? Eu faço de conta que eu não estou vendo? Ou eu simplesmente vou lá e resolvo aquilo, né? Digo uma meia dúzia de verdades, né? Porque sempre são verdades, né? O que eu faço, né? Então isso é o refúgio. Na hora que a coisa aperta, onde é que eu pulo? Isso é a tradução do refúgio. Então no refúgio a gente vai olhar refúgio no Buda, no Dharma, na Sangha, né? A pessoa olhar para isso, né? Refúgio no Lama. Mas não é assim, eu vou para o SEB, eu vou para o mosteiro, eu vou entrar em retiro.
Não, é a pessoa entender que internamente o refúgio dela é parar e tentar olhar para aquilo, né? Ela entender que na hora que a coisa aperta, ela não tem duas coisas para fazer. Por quê? Porque se ela não olhar, aquilo vai seguir repetindo, né? De algum modo. Vai, se ela desenvolver, no mínimo, essa fé de que ela consegue, através da lucidez, ela consegue olhar melhor para aquilo e reformatar, é bom. Esse é o refúgio. Refúgio na lucidez, né? Então a gente começa a treinar esse refúgio. Da gente começar a ter esse gatilho na hora que as coisas acontecem, né? Do que fazer. É o seu refúgio. E uma coisa interessante é assim, à medida que a gente vai tendo problemas na vida, né? Que a gente vai ter, inevitável, o que vai acontecendo é que à medida que esses problemas eles forem acontecendo e a gente vai conseguindo, numa certa medida, resolver eles ou olhar para eles com o olhar do Dharma, a nossa fé e o nosso refúgio ele vai aumentando. Por quê? Porque a gente vai vendo que funciona, né? Essa é uma questão de paciência muitas vezes. Mas funciona. Então, quantos mais problemas ou quanto mais dificuldades a gente tiver e conseguir olhar com o olho do Dharma para elas, maior vai ser, mais forte vai ser o nosso refúgio. Então o refúgio, ele é testado diante da dificuldade e ele aumenta na dificuldade. Então as dificuldades numa situação de refúgio é muito interessante, porque elas vão fazer o refúgio ficar mais forte. Eu estava vendo uma mestra Zen, que é americana, ela é falecida já. Morreu faz pouco tempo, a Charlotte Jokobeck. É uma grande mestra Zen, né? E ela diz uma coisa muito interessante. Ela diz assim, os primeiros anos de prática são os mais difíceis. Porque a pessoa ela vai ver um pouco a insatisfatoriedade de tudo aquilo que ela está buscando resolver na vida dela. Ou seja, que mais que ela tenta estruturar todo o samsara dela, aquilo não vai dar muito certo. Né? Então a agenda de prioridades dela vai ter que mudar, num certo sentido. Ela mesma vai mudando as prioridades, ela mesma vai mudando os sentidos das buscas que ela está se colocando, né? Então isso é um choque para a pessoa, por um bom tempo. Aí ela diz assim, depois de uns 5, 10 anos, a pessoa tem um outro choque. É quando ela descobre que nem dentro do Dharma ela vai encontrar alguma coisa fixa, assim, no qual ela vai conseguir se agarrar, né? Que Maharaja não pega. Ela vai descobrir essa região que está além das identidades, né? A gente vai migrar para isso, né? Uma coisa primordial. Então, aí a pessoa leva um outro choque. Então é bonito de ver, né? Porque esse processo descrito assim por um mestre, né? Interessante. Aí dentro do SEB, quando a gente contempla essa parte do refúgio, né? Que no refúgio vem as 4 nobres verdades, que foi o ensinamento que o Buda deu. O próprio Buda ensinou isso, né? Ele começou por aí. Ele não começou que todos os seres sejam felizes, ele começou por aí. Ele foi falar da insatisfatoriedade, ele foi falar de dukkha. Então essa palavra dukkha, ela não tem uma tradução direita para as nossas línguas. Às vezes eles traduzem como sofrimento. Simplesmente sofrimento. Mas eu não gosto. Porque as pessoas dizem, não, mas a minha vida tem coisa boa também, não é só sofrimento. Né? Não funciona, aí é mesmo. Tem coisas boas. Então eu prefiro essa palavra insatisfatoriedade. Na verdade mesmo, o que significa dukkha é que felicidade e sofrimento não se separam. E a gente tem uma visão de céu e terra sobre isso, né? Uma visão de que a felicidade é o céu e que o sofrimento é o inferno, lá embaixo. Mas é que são coisas separadas. Então, quando eu chego na felicidade, aquilo parece que é um lugar, que é alguma coisa, e que o sofrimento é o oposto, que é uma outra coisa, né? Enquanto que, na verdade, nessa visão de dukkha, se trabalha com as duas coisas juntas. Né? Como assim? Então é mais ou menos assim. A gente, ao encontrar algo que nos faça bem, né, que nos faça feliz, inevitavelmente a gente se vê um pouco preso, controlando e aflito de que aquilo não se perca. De maneira muito sutil. Vocês vejam assim, relacionamento, por exemplo, né? Aí vocês conhecem uma pessoa, por exemplo. E aquela pessoa faz bem para vocês, aquilo é legal. Só que o tanto de alegria que aquela pessoa proporciona para vocês é o tanto de medo que vocês têm de perder aquilo. É o tanto de aflição que vocês têm
Cada vez que alguém chega perto, com um sorriso, assim, e começa a puxar assunto. Aí vocês já ficam olhando, assim, né? Se segurando, né? Se segurando para não ir lá. Mas ficam meio de olho, assim. Então isso é dukkha. Você não consegue separar uma coisa da outra. Né? Ou seja, se a gente tem uma tonelada de apego por alguma coisa, a gente vai ter a mesma tonelada de sofrimento se acontecer alguma coisa com aquilo. Se a pessoa não tem apego, se aquilo acaba, tu diz, vai tarde, né? Devia ter ido. Porque a pessoa não tem aquele apego todo. Ou não acontece nada, porque a pessoa não tinha essa moeda, né? Mas os mestres, eles vão mostrar como que uma coisa é inseparável da outra. Né? Ou coisas que a gente planejou, que a gente estruturou, que a gente sonhou durante muito tempo. Aí depois que tu tem aquilo, aí aquilo tu vê que dá um trabalhão, já não quer mais. Já não sabe, aí não consegue te livrar daquilo, tu não quer ninguém que queira aquilo. Aí tu ganha um problema, né? Tu ganha um problema. Então isso é muito interessante. Então isso é dukkha. É como se fosse a incompletude do mundo, né? Então, por exemplo, todo mundo acha todo mundo acha horrível o desmatamento, todo mundo acha horrível um monte de coisa. A poluição, por exemplo. Mas poucas pessoas estão realmente dispostas a deixar de andar de carro, né? A gente acha horrível a poluição, a gente acha horrível a extração de petróleo, tanto de mal que ela causa, a gente acha horrível um monte de coisa. Mas poucas pessoas estão de fato dispostas a abandonar isso, né? Então isso é dukkha. Tu não consegue ter uma coerência perfeita ali dentro, né? A gente acha horrível a exploração do trabalho. Agora a gente não sabe que em condições de trabalho, essas coisas da China que a gente comprou foram feitas, né? Para aquilo vem com o preço que vem, tem alguma coisa muito errada ali dentro, né? Tu comprar aquilo com o preço que eles te vendem, tem alguma coisa muito mal contada ali dentro. Então a gente não sabe direito como é que funciona isso. Então isso é dukkha. As coisas não conseguem ter uma coerência muito concreta na vida, né? Então o Buda ele falou sobre isso. Dukkha. Então todos os seres eles estão submetidos a dukkha. Eles operam. Mas não é assim, estão submetidos a como se fosse uma lei externa, né? Ele fala de dukkha como se fosse uma operação da mente. Uma maneira de operar a mente. A gente pode operar a mente com dukkha, pode não operar a mente com dukkha. É uma operação da mente. A gente vai aprender a olhar para isso para poder escolher outras formas de operar a mente nessa relação, né? Com o mundo. Junto de dukkha tem o quê? Tem satisfatoriedade. Essa palavra ela é muito importante. O Lama tinha um mestre do Zen, né, que ele dizia assim, paixão, né, paixão, essa boa assim, é que nem beber água salgada. Aquilo nunca sacia. A pessoa sempre quer mais. Tem isso é insatisfatoriedade. A pessoa ela nunca tá assim realizada por completo, né? Sempre falta alguma coisa. Aí a pessoa se bota atrás de um projeto, de realizar aquele projeto. Ela termina, ela completa. Ela olha para um lado, aí já começa a ficar meio sem graça, né? Porque não tem mais nada para fazer, já começa a pensar em outra coisa. E aí já sai atrás, né? É que nem limpar a pia da cozinha. Vocês limpam a pia, dali a pouco vocês nem sabem como tem um prato ali dentro. Se materializou dentro da pia, né? Ninguém se candidata a dizer que foi ou qualquer coisa assim, mas ele apareceu, né? Fazer faxina, aquilo nunca termina. Faxina nunca termina. Vocês vão morar em área rural, vocês vão ver. Vocês vão ter que relaxar, porque não tem como. Lá no Dharmata, né, onde eu moro, por exemplo, a gente não tem vidros. Porque é muito quente. Tem janelas grandes assim, mas só tem uma tela para os bichos não entrar, né? Ou seja, a poeira, não tem como. Aí tu termina de limpar tudo, tu olha assim, pá, ficou bom. Aí tu para um pouquinho, aí tu passa o dedo de novo, já veio. Então isso é dukkha, né? Tu não consegue controlar isso no sentido duradouro, né? Não tem como. Isso é dukkha. Mas o Buda vai falar o quê? Ele vai dizer que isso é construído. Aí isso é a segunda nobre verdade. Ele vai falar que isso é construído. Isso é um tipo de visão sobre as coisas, né? Aí nisso ele vai ensinar os 12 elos, que eu acho que vocês vão começar a estudar aqui, né? O Luiz Felipe parece que veio aqui já também falar sobre os 12 elos. Então, essencialmente aqui, nessa segunda nobre verdade, ele vai dizer que isso não é uma condenação.
que está todo mundo condenado a viver eternamente sobre dukkha, né? Ele vai mostrar como que isso é construído. Isso é construído a partir de como? Aí tem a explicação dos 6 reinos, né? Como que a gente, ao olhar para as coisas, a gente cria estruturas de expectativa, a gente cria estruturas de achar que aquilo é externo. Por exemplo, isso aqui a gente está num lugar e diz, isso aqui é uma casa. Tá bom, isso é uma casa, a gente está numa casa. Casa que o Tibério construiu, né? Aí, mas quando é que foi que o tijolo deixou de ser tijolo e passou a ser casa? Porque depois que tu bota isso aqui, fica com cara de casa, tu não vê mais assim, tijolo vendo tijolo. Tu vê uma casa. Quando é que foi? Quando é que a tábua que está ali na janela deixou de ser tábua e passou a ser uma janela? Aí a pessoa já não olha mais, ela não vê mais uma árvore, ela vê uma tábua. Ela já não vê mais tábua, ela vê janela. Então, nessa segunda nova verdade, o Buda nos ensina, na verdade ele nos revela, né? Ele nos mostra como que a gente constrói a sensação de solidez do mundo separado da nossa mente, separado dos nossos olhos, né? Aí nessa segunda nova verdade o Lama vai usar muito o exemplo do cubo. Esse cubo ali, né? Porque a gente olha para o cubo, parece que o cubo está ali. Aí tem aquele exercíciozinho, né? Que tu olha para o cubo, aí tu vê um cubo de cima para baixo. Aí tu olha para o cubo, tu vê um cubo de baixo para cima. Aí tu fica olhando. Aí tu vê que sem tu mexer no cubo, tu tem mais do que uma única experiência de realidade, né? Ou seja, os mesmos traços, sem tu mexer em nada, eles te oferecem mais do que uma realidade. Aí fica evidente que a mente está construindo aquilo. Só que o cubo, ele é apenas um exemplo didático de mostrar algo que acontece o tempo inteiro. Porque na hora que tu olha para uma pessoa, tu diz, essa aqui é minha amiga. Aí tu olha e diz, essa pessoa aqui é interessante. Aí tu olha, essa pessoa aqui agora é minha namorada. Essa pessoa agora aqui é minha esposa. Essa pessoa aqui agora eu não quero nem ver pintada na minha frente. Que óbvio. Né? É a mesma coisa do cubo, entende? Às vezes a pessoa não mudou nada, não mudou corte de cabelo, não mudou as roupas, não mudou nada. Mas a gente vê outra coisa. Então isso fica evidente. O cubo é só uma maneira didática que o Lama encontrou de nos mostrar isso que acontece o tempo inteiro. O tempo inteiro. Ou seja, que a sensação de solidez das coisas não vem das coisas. Vem num processo sutil. Então isso é a segunda verdade que isso é construído. A boa notícia é que o fato disso ser construído a gente pode ultrapassar, né? Bom, se eu posso construir de um outro jeito, eu não preciso ficar preso. Essa é a terceira nova verdade. Que ela é libertadora. Que ela vai oferecer essa possibilidade pra gente. Da gente ultrapassar mesmo, né? Da gente ultrapassar mesmo. Essa é a terceira nova verdade. Aí a pessoa pensa, bom, e aí como é que faz? Aí vem a quarta nova verdade. Que é o sentido de que tem um caminho para se fazer isso. Tem um caminho. Então o Buda ele vai falar, existe um caminho no qual a pessoa pode mergulhar para poder ver isso, né? Melhor. Vocês querem fazer um intervalinho, esticar as pernas assim, ou a gente segue? Tudo bem. Tá tudo bem? Faz um intervalinho. Podia fazer 5 minutos, né? A gente faz os 5 minutos e aí a gente continua. A gente vai até meio-dia mesmo. Não pressa. Tem um pouquinho. Também está bem, já daqui a pouco está terminando. Né?
Só antes de a gente continuar, eu vou responder a pergunta dela. Como é seu nome? Adriana. A Adriana tinha perguntado. Ela queria que eu explicasse um pouco melhor essa questão dos karmas primários e condições secundárias, né? Mas os karmas primários, eles, a gente vai ver em detalhes eles, mas basicamente são a nossa propensão para os karmas dos 6 reinos. Ou seja, raiva, carência, torpor, desejo apego, inveja, competitividade e orgulho, vaidade, né? Então essas seis emoções perturbadoras, elas precisam ser esmiuçadas, porque elas vão mostrar aspectos mais secretos em nós, né? Não necessariamente raiva.